razoável acreditar em Cristo? Por volta do ano 30, um grupo de homens da Galileia, a maioria pescadores, começaram a proclamar pelo mundo então conhecido que um homem chamado Jesus, que tinham visto morto e sepultado, tinha vindo ao seu encontro, ressuscitado, vivo. Não com a vida simples que tinha antes, mas com a vida de Deus. Eles que o tinham visto morto na cruz, viram-no agora ressuscitado. Não fazia parte do passado, mas do presente. Era mais presente e real que o resto da realidade. Antes, estes homens tinham seguido Jesus. Ele falava como Deus e de como tomar Deus a sério pode mudar a nossa vida e a vida do mundo. Agia como Deus. E com os seus gestos, umas vezes simples, outras vezes espantosos e poderosos, ia transformando a vida daqueles com quem se encontrava. Mudava de verdade a sua existência. Já nesses momentos eles tinham colocado a possibilidade que este Jesus fosse o enviado de Deus que os seus antepassados esperavam como Salvador. Depois, quando o viram morto na cruz, abandonaram essa ideia. Desanimados, queriam regressar à sua vida antiga. Tudo tinha, mais uma vez, acabado na morte. Mas quando o encontraram ressuscitado, com a vida de Deus, não tiveram dúvidas. Jesus é Deus conosco, Deus feito carne, Deus feito homem. Um deles, chamado João, escreveu: o Deus que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e que as nossas mãos tocaram sobre o Verbo da vida, o que vimos e ouvimos, é isso que vos anunciamos, para que estejam em comunhão connosco. O que vimos, o que ouvimos, o que as nossas mãos tocaram. Não é uma história, não é uma fábula, não é a narração de um sonho. João diz que viu e ouviu. Fala daquilo que as suas mãos tocaram. Ele e todos os outros. Deus fez-se homem. Era Jesus de Nazaré. Um Deus que é homem, que vive, que compreende as nossas dificuldades, porque conhece o que é viver como humano. Um homem que é Deus. É o máximo a que qualquer ser humano pode aspirar e que nos oferece a sua vida. A ser verdade, este homem mostra a meta de todo e qualquer ser humano. Ele realiza aquilo que o ser humano sempre quis, desde sempre, ser Deus. Mas será que tudo não é uma ilusão como tantas outras? Alguns anos depois, um filósofo de nome Justino, que tinha estudado nas grandes universidades do seu tempo à procura da verdade, conta como um certo dia, quando estava junto ao mar, a pensar no que fosse a verdade, veio ao seu encontro um velho que lhe falou de Jesus. Diz Justino: pelo que me diz respeito, um fogo irrompeu naquele momento na minha alma. Fui tomado pelo amor dos profetas e pelos homens que são amigos de Cristo. Refletindo no que diziam, cheguei à conclusão de que esta era a única filosofia certa e salvadora. Conhecer Jesus, a única filosofia certa e salvadora. Conhecer Jesus dá-nos uma sabedoria que ajuda a conhecer e que tudo salva. Que me salva, que nos salva. Mas conhecer Jesus é impossível sem entrar em relação com Ele. Nós podemos conhecer o Teorema de Pitágoras e não nos apaixonamos por Pitágoras, mas não podemos conhecer Jesus sem nos deixarmos amar por Ele. É que Jesus
não é um morto do passado que disse coisas interessantes, um mestre de bons pensamentos. Jesus é alguém vivo, presente, real, que podemos experimentar na nossa vida. E sobre esse encontro, podemos e devemos pensar. Tempos depois, Justino morreu como mártir, por causa de ser cristão, por não negar a verdade que tinha encontrado. Ofereceu a sua vida como testemunho da verdade. Como ele, muitos foram os que se deixaram encontrar por Jesus. Foram pensadores, filósofos, como Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino ou Pascal, homens de ciência, como Francis Bacon, Galileu, Isaac Newton, ou simples homens e mulheres como Francisco de Assis, Isabel de Portugal, Catarina de Sena, Nuno de Santa Maria, João de Deus, Francisco Xavier, Teresa de Jesus, João Paulo II, Teresa de Calcutá, Carlo Acutis. E tantos, conhecidos ou não, tantos que não conseguimos enumerar por serem uma multidão imensa. A sua vida mostra, ao longo dos séculos, como viver com Jesus é a atitude mais razoável e feliz que existe à face da Terra. Andrea Mandelli era um jovem cristão italiano que morreu em 1990 e de quem está a correr o processo de beatificação. Um amigo escreveu sobre ele. O Andrea não falava muito das provas da existência de Deus. Testemunhava a mudança que tinha sido para ele o encontro com Cristo. Testemunhava-o de um modo tão verdadeiro que era impossível desviar os olhos.